Estamos abrindo mais um Giro Geral desta segunda-feira, né? Dia 30 de novembro, já estamos chegando aí próximo ao final do ano, né? E a pandemia ainda continua. E o seu papel, nosso papel é qual, hein? Usar sempre máscara, lavar as mãos com água e sabão, né? E também manter o distanciamento social. E quando você for a algum lugar, você tem que ter muito cuidado, né? Porque só depende da gente para que essa pandemia possa passar. Não é isso? Bom, meus amigos, no programa de hoje nós teremos, como estou fazendo sempre, né? Trazendo uma entrevista que já houve aqui no programa. E eu trago mais uma vez para que nós possamos rever, e quem não teve a oportunidade de ver, a entrevista com o nosso querido Cláudio Sandagi, da Rádio 91 FM, ele que faz programas na 91 pela manhã e também tem um Forró à tarde. E Cláudio Sandagi é diretor, né, de programação da Rádio 91 FM. Também nós teremos no segundo bloco, vamos mostrar os melhores lances dos nossos clubes, né, no Campeonato Brasileiro da Série D. O ABC, jogando em Natal, conseguiu aí se manter na primeira colocação do grupo 4, né, do Campeonato Brasileiro da Série D, e vencendo a equipe do Itabaiana por 2-0 no estádio Frasqueirão. O América, que já estava como líder, né, e já estava garantido como classificado e também não perdia mais a primeira posição, foi até Campina Grande, e o técnico Paulinho Kobayashi teve a oportunidade de poder testar outros atletas, né? E o 13 não, mas o Campinense já estava sem nenhuma possibilidade mais de classificação, jogando apenas para compor tabela. E aí o time do 13 América, do Campinense e América empataram em 0-0. O Globo, jogando no Barretão, precisava da vitória para a classificação. E o Globo venceu a equipe do Atlético da Paraíba por 3-0. E o Potiguar de Mossoró, que ainda lutava pela classificação no grupo 4, foi até a cidade de Frei Paulo, né, lá em Sergipe, né, e empatou com o Frei Paulistano em 1-1. Bom, aí já estão os três do nosso futebol do Rio Grande do Norte estão na próxima fase. O América pega o Cururipe, né, primeiro do grupo 3 com o quarto do grupo 4. O ABC, primeiro do grupo 3 com o quarto do grupo 4, né? O ABC pega o Globo, né? Então, decisão Potiguar aí na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Bom, meus amigos, como já é sabedor de todo, quase muita gente sabe, né? Mas talvez alguns não saibam, né? O nosso querido Silvio José, que era repórter da Rádio 87 e também aqui do nosso Giro Geral. Silvio, infelizmente, teve um problema sério de diabetes, né? Na semana passada eu fiz até a comunicação a vocês, né? Aqui no programa, né? E o Silvio, no último domingo, passou mal, foi para o hospital e infelizmente veio a óbito na segunda-feira pela manhã, né? Um sentimento
nós radialistas, comunicadores, né? E aqui a gente que faz o Giro Geral também. E eu estarei no final do programa fazendo uma homenagem, o programa vai fazer uma homenagem ao grande Silvio José, tá certo? Bom, vamos agora a entrevista com o nosso Cláudio Sandegi, da Rádio 91 FM, no Gente do Rádio. É aqui esse bate-papo no nosso Gente do Rádio, aqui na sua TV Natal, no programa Giro Geral. E hoje eu tenho o prazer e a alegria de receber aqui para esse bate-papo na sala virtual, aqui do nosso Giro Geral, o nosso querido Cláudio Sandegi. Ele que pertence ao time do Padre Nunes, lá da 91 FM Rádio Rural. Cláudio, seja bem-vindo aqui ao Giro Geral. Olá, João, que beleza, hein? Estar aqui com você. Eu quero primeiro agradecer o convite, né, que você me fez e a todos os telespectadores que estão nos assistindo agora, dizer da minha satisfação em poder estar aqui participando desse programa aqui na TV Natal, que é o programa Giro Geral, não é isso? Exatamente. Vamos girar aqui com o nosso Cláudio Sandegi. Primeiro, esse nome, Cláudio Sandegi. Isso é nome indígena, né, Cláudio? Parece, né, João? Na verdade, rapaz, esse nome, como diz a história, quando a gente nasce predestinado, né, para alguma coisa, uma missão, e aí eu carrego esse nome como se fosse uma coisa do destino, né? Meu pai estava ouvindo uma rádio ali para o lado de Alagoas, e aí ele disse que ouviu um chamado aí, um aviso, né, no rádio, com o nome para Cláudio Sandegi. Aí ele achou bonito, aí ele falou, quando nascer o próximo filho, eu vou colocar o nome dele, Cláudio Sandegi. E aí colocou, pronto, está aqui o Cláudio Sandegi, virou um radialista. Saiu do nome do rádio e entrou para o rádio novamente. Mas como é que pode, né, rapaz? São coisas da vida, né? Interessante, né? Verdade, é verdade. Realmente E seu pai não tinha nenhum vínculo com rádio, não, né? Não, meu pai não. Meu pai é funcionário público, hoje está aposentado, né? E na época ele gostava também de cantar umas músicas de Nelson Gonçalves, era seresteiro, né? Tá aposentado também a seresta, tá? Mas ele sempre gostou também muito de rádio, de ouvir rádio, né? Sempre acompanhou muitas rádios, principalmente as rádios de fora, né? Aí, desse fim de semana, eu estive lá por Caicó, e a gente conversando, ele disse que gostava muito de ouvir também Rádio Sociedade da Bahia. E aqui ficava bem, né? A Sociedade. Pois é, rapaz. O som da Bahia que o Brasil conhece, né? É verdade, é verdade. Ô Cláudio, Jean Fernandes falou que quando a primeira vez que ele gostou, viu-se para o rádio assim, para começar no rádio, ele começou a falar dentro de uma caixa de fogão. A mãe dele comprou um fogão, o Jean Fernandes entrou dentro da caixa do fogão e foi falando, e viu aquela voz abafada ali e tal, aí despertou para isso, né? Já a Moniquinha disse que foi dentro do útero da mãe dela, que já começou o rádio, né? E o nosso Cláudio Sandegi começou o rádio como? Gostar de rádio? João, eu sempre gostei, né? Eu quando menino, meus pais sempre contam que eu colocava um rádio ali no ouvido e o locutor ia falando e eu ia imitando o locutor, né? E também gostava muito de gravar, um gravadorzinho, eu não podia ver uma fita que eu já estava gravando ali a minha voz para ouvir como é que ficava e tal. Mas uma grande inspiração que eu tive na minha carreira profissional foi o João Batista Filho, que é lá de Acari. Ele casou com minha tia, né, e foi radialista lá na Rádio Rural, lá de Caicó, durante muitos anos. Depois ele seguiu para Recife, onde construiu toda a sua carreira e constituiu família lá e ficou morando por lá. Então, o João Batista Filho, ele trabalhou na Rádio Globo,
lá de Recife, na Rádio Olinda, se eu não me engano, a Rádio Tamandaré, que é lá em Pernambuco, né? E também foi locutor na Rede Globo Nordeste, que locutor dos intervalos, né? E aí, sempre que ele ia lá em Caicó, eu conversava muito sobre rádio com ele, e ele, olha, é uma profissão tal, dava todas as dicas, né? E a gente sempre fazia algumas visitas nas rádios lá. Aí o tempo foi passando e aí eu gostava também muito de Faixa do Cidadão, do PX, do Modular, né? Eu achava bacana, ele tinha no carro dele, né? E quando ele ia lá para o interior, a gente ficava ouvindo aquilo ali, né? Aí eu falei para ele, pô, Batista, eu gostaria de comprar um rádio desse aí para mim. Eu achei bacana tal. Não, tá. Aí ele conseguiu, comprou o rádio e aí eu fui me aperfeiçoando, brincando, né? Porque no rádio Faixa do Cidadão a gente tem um alcance de um raio de em torno de 10 a 15 quilômetros e você só vai ter uma outra faixa acima de 1.500 quilômetros, é onde você vai pegar. E tem essa área de mosca branca que às vezes a gente não escuta. E aí, durante esse período, quando eu ingressei no rádio, eu achei interessante porque a gente fazia um comando, principalmente na madrugada. A gente ficava ancorando, né? Os caminhoneiros que estavam circulando na estrada e eles queriam passar alguma informação para um outro grupo de caminhoneiros que também estava na estrada, mas eles não conseguiam se ouvir. Então a gente fazia a ponte, recebia e retransmitia, e aí eu fui pegando essa, digamos assim, esse macete, né, de comunicar, dessa coisa, né? E com o tempo surgiu uma oportunidade lá em Caicó, na Rádio 95 FM de Caicó, que é a Rádio Rural, né? A Rádio Rural lá em Caicó, nós só tínhamos a Rádio AM. E em 1987 foi inaugurada a 95 FM. E aí eu já vinha com essa experiência da faixa do cidadão, a faixa dos 11 metros, né? Que é o PX, né? O famoso PX. E quando surgiu essa oportunidade, aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Quando você tem um sonho. Aí eu falei, pô, cara, eu vou trabalhar nessa rádio, ó. Aí o Batista teve lá em Caicó, eu falei para ele, ele disse, ô, rapaz, vou dar um toque para Moacir, que Moacir é quem era o técnico lá da rádio na época, hoje já falecido, e conversou também com o Padre Técio. Aí foi essa coisa stand-by, quando montaram a torre, a rádio e tal. Aí eu tive lá pela rádio, visitando, e conversei com o Ronaldo Carlos, que na época era o gerente lá da Rádio Rural de Caicó. E o Ronaldo falou, ó, bichão, eu quero montar uma equipe só com pessoas aqui de Caicó e pessoas que não são conhecidas do rádio, que não são profissionais, para começar desde cedo. Tal. Essa experiência do rádio FM. Era a primeira FM lá em Caicó, né? E pertencente ao grupo lá da Diocese de Caicó, a Fundação Educacional Santana. E então ele me chamou, me convidou para que eu fizesse um teste. E aí eu fiz um teste. E ele disse, nós vamos trabalhando aqui, vocês vão pegando a técnica aí e tal, e nós vamos entrar no ar. Tá certo. Aí eu fiquei aguardando, de repente o telefone chama, dia 10 de outubro de 1987. Nós estamos precisando de você aqui. Cláudio. E quando eu cheguei lá, já estava tudo pronto o estúdio, né? A gente já entrou no ar, foi tranquilo. Vamos dar um intervalo aí, porque deixar a expectativa, né? Como foi que você entrou no ar? Certo. Inclusive, João, para dar uma deixa aí, tem o Carlão, acho que você conhece, os que estão nos assistindo também, Carlão, mais calor e emoção, né? Carlão é meu irmão e nós começamos juntos no rádio. E ele tem uma teima comigo, porque ele disse que ele foi o primeiro a falar. Não foi você, não. Nós vamos saber já quem falou primeiro na Rádio 95. Depois entrevistar Carlão para saber também da realidade, viu? Vamos ao intervalo. Tá bom, João, tá jóia. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Ok, voltamos aqui com o nosso Cláudio Sandergi. A expectativa, quem falou primeiro no rádio? Cláudio diz que foi quem?
Não, quem João. foi quem? Cláudio, quem foi que falou primeiro no rádio? Eita, quem falou primeiro na Rádio 95 FM lá de Caicó foi o Cláudio Sandegi. Olha aí. E aí, quando você entrevistar Carlão, ele vai dizer que foi ele. Aí, aí Aí eu vamos falo, colocar o padre Técio deve desempatar esse negócio. rapaz, na verdade, se eu não me engano, rapaz, era uma tarde de domingo, né? Uma tarde de domingo. Carlão estava no sítio. Carlão sempre gostou do sítio. Nós temos lá uma propriedade lá, dos meus pais, e Carlão estava por lá, no sítio, né? E aí, quando ele ouviu a rádio entrando no ar, aí ele correu do sítio. Quando ele chegou lá, eu já tinha falado. Aí ele não viu eu falando. Aí ele disse, não, fui eu, fui eu. Mas, na verdade, era uma tarde de domingo, se não me engano, por volta das 4h30 da tarde, e nós botamos a rádio em fase de teste. E nesse dia 10 de outubro, era o dia do aniversário do nosso técnico, né, do Moacir Maurício Dantas. Ah, E a rádio estava para entrar no ar no dia 12, que era o aniversário de Padre Tércio, né, que era o nosso diretor lá, rapaz, o o Moacir senhor Alzão passou a Tércio. perna, Aí o o Moacir Moacir passou a botou, perna botou, no padre Técio, como é que pode? exatamente, botou no ar no dia 10, né? Diz ele que era para fazer um teste para no dia Ah, 12 estar tudo certinho, mas na verdade aí ele colocou no dia 10, no dia 11 nós entramos no ar durante a manhã até um pouquinho da tarde, e no dia 12 aí a rádio já entrou em fase experimental, definitivamente, né? Então esse foi o início da Rádio 95 e também o meu início no rádio. Eu sempre trabalhei lá na Rádio 95 FM. Tive uma experiência também no Rádio AM. Eu gosto muito do Rádio AM, viu, João? É muito é. interessante, porque o Rádio AM ele tem uma conversa, ele é mais, digamos assim, mais aconchegante, ele abraça, né? Ele chega junto, né? Pelo menos aqui em Infelizmente, Natal já praticamente morreu o rádio AM, né? pois é, exatamente, exatamente, né? Acho que isso é uma perda muito grande aí para o rádio como um todo. Tá certo que a migração favorece muito, né? Contribui, principalmente com a questão da qualidade do áudio, da sonorização do rádio e tal. Tira um bocado do chiado aí que o rádio AM proporciona. Mas o rádio AM, aquela programação do AM, aquilo é uma riqueza, é uma riqueza. Mas hoje, né, Cláudio, as rádios estão praticamente trazendo aquela programação do AM para o FM, né? Exato, sim, sim. Né? A Migrou comunicação também, a a programação serviço. praticamente migrou, né? Exato, porque hoje o rádio ele é muito dinâmico, né? Você tenta apalpar ele por aqui, ele já está ali naquele lado e vai. E assim, é uma coisa fantástica. Quem ingressa no rádio, e aqui eu quero dizer que é a minha experiência de 33 anos no rádio, né? E quem Olha só, a ingressa no idade de rádio, Cristo, a gente não deixa, não sai fácil, viu, é João? Quando o verdade, rádio é entra verdade. mesmo na gente, a gente não sai fácil. Eu, assim, já tive várias oportunidades de deixar o rádio, mas parece que o rádio não me deixa. É uma cachaça, né? É verdade, é verdade, é É uma verdade. cachaça. O rádio realmente é uma coisa que entra no sangue. E eu sempre digo aqui, Cláudio, que o radialista, ele tem um dom que é colocado por Deus, né? O dom de comunicar, o dom de Isso. levar a sua palavra a milhares de pessoas. Muitas vezes uma pessoa está ali sentindo sozinho, solitário, ou com um problema com outro. Aí você entra com a reflexão, você entra com a palavra, entra com a música, e aquilo entra pelo ouvido do ouvinte, vai aí passando pela alma, e você, sem querer, você é um médico que receitou uma medicação sua, a sua voz, para que aquela pessoa se restabeleça. Então, É é um verdade, é dom verdade. dado por Deus, o radialista. Ô, João, essa conversa que a gente está aqui, eu também posso dizer aqui de algumas coisas que aconteceram aí durante esse período em que eu estive lá em Caicó, no Rádio AM, né? Você falou aí dessa coisa da palavra amiga, de levar uma mensagem, de levantar o astral, de
proporcionar uma autoestima para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu fiquei muito feliz certa vez, quando eu estava fazendo um programa lá na Rádio AM, o Rádio Comunidade, porque esse programa ele interagia com a população, e inclusive eu sempre também divulgava algumas receitas, né? Porque eu mexo na cozinha. Ah, rapaz, mexe, E aí mexe cuca. eu sempre trazia alguma receita no ar. Eu fiquei muito feliz certa vez, porque chegou lá no nosso trabalho uma senhora com uma placa de bolo e cocada, tapioca, né? Chegou lá e olha que eu trouxe para vocês provarem o meu bolo, não sei o que, tal. Eu vou provar. Eu comi o bolo, ela disse: esse bolo parece um bolo que eu fiz uma receita aqui outro dia. Aí o pá comia cocada, disse: essa cocada, peraí, eu estou conhecendo essa receita, né? Aí essa pessoa, poxa, gente, agradeceu bastante, né? Ela disse que foi lá só para me conhecer, para agradecer, porque aquela receita que eu passei no rádio, que ela copiou, ela fez e passou a vender. E aquilo ali virou uma renda familiar para ela. Então, ela fazia o bolo que eu divulgava no rádio, ela fez a tapioca, ela fez a cocada, ela fazia aquelas receitinhas que eu ia divulgando, são receitas fáceis, tá? E aí, de repente, ela passou a complementar a sua renda familiar. Então, eu fiquei muito satisfeito com isso, achei muito bacana isso, né? E outra também, lá do rádio AM, que a gente teve, eu tive uma experiência também, João, em 94, 95, eu fui para morar em Minas Gerais, sul de Minas Gerais. A minha esposa foi fazer um mestrado e eu iniciei também um curso lá em Minas Gerais, um curso de administração de empresas, né? E passei 2 anos por lá. Foi um período de licença que eu peguei em Caicó, 94, 95. Quando voltei para Caicó, voltei com a missão de reestruturar toda a programação do rádio AM. E aí a gente deu oportunidades principalmente para o lado social, né? Nós fizemos uma grande luta lá de inclusão da pessoa com deficiência, né? Através do rádio. E hoje nós temos um programa que ainda está no ar desde 1996, que Olha é só. o programa Porque Hoje é Sábado, né? É um programa onde a gente recebe as pessoas com deficiência, deficiência auditiva, deficiência visual, né? As pessoas que têm dificuldades no seu andar, doentes mentais, né? Então a gente tinha um grupo e trabalhou isso através do rádio e foi uma grande bandeira nossa e da Rádio Rural, né? Esse lado da dignidade humana, o lado da cidadania, dos direitos, dos deveres, a gente sempre trabalhou muito isso. E nós fizemos parcerias lá com o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e também com a APAI, que foi uma das nossas grandes bandeiras de luta lá, principalmente para que a APAI continuasse existindo. Nós tivemos um período lá que a APAI estava em certa dificuldade, já estavam cogitando fechar a APAI de Caicó, e a gente via que tinha muita gente que dependia da assistência da APAI. E nós desenvolvemos esse trabalho, que hoje ainda permanece no ar, todos os sábados, é o programa Porque Hoje é Sábado, apesar de que a gente já perdeu muitos dos nossos componentes, mas esse programa eu saí de lá e continuou existindo. Então, acho que o rádio ele precisa trabalhar principalmente esse lado da cidadania e aonde o poder público não vai, não chega, né? Verdade. O rádio ele está em toda parte. Então, nós, como radialistas, nós temos esse compromisso, né? Verdade. E o poder público não chega porque não quer, não é porque não Exato, pode, não. Tá? exato, exato. Ô, Cláudio, vamos para o nosso intervalo, né, que é Sim, vamos rapidinho, lá. né? É só a vinheta. Mas, na volta, você vai dizer como o Cláudio Sandegi chegou a Natal. Né? Ok, João. Mas será que foi em uma carreata? Em uma passeata? Uma Vamos ver. carreata de rádios ligados. Vamos lá. Agora para o terceiro e último bloco com o nosso querido Cláudio Sandagi.
ele que pertence ao time da 91 FM aqui em Natal, ele que começou lá na Rádio Rural, né, na FM 95, lá de Caicó, né? Segundo ele, foi o primeiro a falar na rádio, mas vamos passar limpo essa situação, né? Há Ainda controvérsias, há né? controvérsias, né? Vamos ouvir a outra parte, né? Ele que também foi o Sebrae, deu receitas de bolo e conseguiu uma família se sustentar, né, através da receita de bolo e da cocada de Cláudio Cidagi. E o Cláudio vai conversar como foi que ele chegou aqui em Natal, no microfone da Rural de Natal, 91 FM. Ok, João. Bom, então, essa história dos dois últimos blocos aí foi o início, né? E aí, quando a gente tem um trabalho de 33 anos, eu acho que se a gente ficar aqui a noite toda, ainda vai ser pouco aí para a gente contar o resumo desses 33 É anos. muita coisa, viu? Mas, João, a minha vinda aqui para Natal foi o seguinte: a minha esposa e minhas filhas, eu tenho duas filhas, e elas já estavam morando aqui. E eu fiquei em Caicó concluindo um curso de Direito, né? Eu sou formado em licenciatura em Geografia e com especialização em Educação Ambiental. Também sou bacharel em Direito com especialização em Gestão Pública e Administração, né? Direito Administrativo. Aí, João, elas já estavam aqui e eu fiquei lá em Caicó concluindo esse curso. Quando eu concluí o curso, aí eu percebi que a Rádio Rural de Natal ia migrar, né? Ia migrar para o FM. Aí, numa dessas minhas vindas aqui a Natal, eu fui lá, fiz uma visita de cortesia lá com o pessoal lá na Arquidiocese, né? O Dom Jaime tinha sido nosso bispo lá em Caicó, a Cacilda, que trabalha lá na Pascom, ela também é lá da nossa região, lá do Seridó. O José Bezerra, o diácono José Bezerra, que é jornalista, também é de lá de Caicó, trabalhou na Rádio Rural. Nós tivemos também o Moraes, que era a gente conhecia lá em Caicó como Chico do Mebe, que também tem feito um trabalho belíssimo aqui na Rádio Rural de Natal. Eu fui visitar esse pessoal para sondar, para saber qual era a equipe que ia compor os quadros da Rádio 91 FM aqui em Natal, né? E aí o pessoal estava formando aquele momento de sondagem, de saber como é que ia ser essa programação e tal. Aí tive uma visita lá com o padre Júlio César. Eu tinha encontrado ele num congresso da Rede Católica de Rádio em Aparecida, né? E o padre Júlio falou: apareça lá na rádio, tal, eu vou estar com o programa, tal. Aí eu vim e cheguei de viagem, fiquei por aqui e fui lá visitá-lo, né? Ele estava lá com o programa, tal. Aí conheci a rádio, conheci o pessoal lá, tal. Eu sei que eu enviei um currículo para cá e foi aprovado, né? Aí, para eu vir para cá, a Rádio Rural lá em Caicó não queria me soltar, né? Ele disse: não, você é um bom profissional, a gente não tem nenhum interesse em dar as contas, né, e liberar você, não. A gente não quer isso, não. A gente quer você aqui e tal. Você tem um trabalho bom, já faz muito tempo que você está aqui com a gente. Aí eu digo: rapaz, e agora? Aí eu falei: não, então vamos fazer o seguinte: eu vou pegar uma licença de 1 ano e vocês me suspendem aqui o contrato por 1 ano. Eu vou a Natal e vou conversar com o pessoal lá. Tal. Aí, quando eu cheguei aqui, conversei com o pessoal, tal, surgiu essa oportunidade, né? Eu deixei um currículo, o pessoal deu uma analisada, tal. Aí disse: pronto, vamos precisar desse menino aqui e tal. E eu vim para cá e comecei a trabalhar. Quando passou a licença, aí eu conversei com o Padre Nunes. Padre Nunes, quero saber se o senhor vai querer que eu permaneça, porque a minha licença venceu e eu tenho que dar uma resposta a Caicó, se eu vou continuar por aqui e me desligar lá de Caicó, ou se eu vou voltar para o meu trabalho lá, né? Aí ele disse: não, de jeito nenhum. Pode ir lá e peça suas contas. Aí eu fui, fiz isso, né? E fiquei por aqui. Então já estou aqui na Rádio 91 há 2 anos, né? Eu inicialmente
fiz alguns horários, tal, inclusive cobri também o trânsito aí logo cedinho, pela manhã, né? E fiquei aqui com o Forró da Gente. O Forró da Gente, a gente começou uma coisa tímida ali, da Rural AM e tal, a gente foi pegando ali, né, o ritmo, e quando a gente migrou, aí a gente criou a carreata de rádios ligados, que é uma forma da gente estar nas residências, né? Comunicando e vai passando agora aí, o pessoal liga, eu estou aqui, estou esperando a carreata. E o rádio, João, e os que estão nos assistindo aqui, o rádio ele mexe muito com o imaginário das pessoas, né? Então, quando você consegue jogar esse povo numa carreata de rádios ligados, cara, aí realmente nós abraçamos esse horário da tarde, o Forró da Gente realmente tem correspondido, né? Ele tem traz aí bons índices aqui de audiência aqui para Natal e é uma comunicação alegre, descontraída, né? É assim, onde a gente percebe muito a participação, a interação, né? E a Rádio 91, ela tem muito disso, né? Porque era uma rádio que sempre esteve ao lado dos mais humildes, das pessoas mais simples, daquelas pessoas que estão lutando pelos seus direitos, né? Cobrando do poder público isso. Então, isso não pode ser esquecido, não. É a bandeira de luta, é a dignidade humana, é a cidadania. E nós estamos abraçando isso aos poucos, a partir do Forró da Gente, né? Aí nós tivemos a saída de Erasmo Magno, que foi o nosso diretor artístico, Isso. né? E o Erasmo foi e indicou o meu nome para o Padre Nunes, né? E o Padre Nunes conversou comigo, perguntou se eu gostaria de assumir. E o Padre Nunes, eu vejo que é um cargo que, para a nossa rádio, né, exige muita responsabilidade e tal. Eu disse, não, mas você tem competência e tal. Aí eu assumi essa pasta e, junto com os demais colegas, tem um pessoal também na produção, tem Elton Walter, tem Fagner Bispo, que também já conhece o perfil da nossa rádio, né? A gente está tentando, né, ajustar a nossa programação, fazendo com que a Rádio Rural esteja cada vez mais próxima do povo, que seja uma rádio popular, né, comunicativa, com informação, mas dentro de uma linha da arquidiocese. Então, hoje, nós estamos fazendo a carreata de rádios ligados, que é o Forró da Gente, e também assumindo essa parte da programação. Aí nós tivemos, agora recentemente, nessa pandemia, as rádios, todas as rádios e TV se ajustaram, né? E aí nós Isso. tivemos a ausência de Duarte, de Karen, por alguns momentos. A Karen já retornou, mas o Duarte foi rescindido, o contrato do Duarte, né? Que é um grande comunicador. Até hoje as pessoas ficam me perguntando, cadê Duarte, cadê Duarte? E o horário do Duarte ficou vago, né? Ficou o espaço, aquela lacuna da manhã, das 10 ao meio-dia. E aí o padre Nunes falou, disse, olha, o Duarte não vai voltar e nós queremos que você assuma esse horário, né? E aí eu fiquei com aquela preocupação, porque realmente eu reconheço o potencial de Duarte. O Duarte, além de comunicador, ele é um psicanalista, né? É verdade. E o Duarte tem uma experiência de 43 anos no rádio, né? Ele trabalhou na Rádio Rural, isso foi onde ele começou. Foi, exatamente. Depois ele foi, se eu não me engano, para a Rádio Nordeste, depois para a Rádio Globo e tal, né? E voltou para a Cambuci. Rural. Exatamente. Então, tem uma bagagem enorme. É. Então, eu fiquei com essa outra responsabilidade, né? E nós criamos o programa Alô Natal, né? Que antes era o Conversa Boa. Aí nós criamos o programa Alô Natal, que é para dar uma coisa mais para cima, mais leve, né? Dar uma leveza no rádio, na comunicação, e abrir aquele horário para interação com os ouvintes, né? A hora do comunicador, não é mais o locutor, Cláudio Sandevia, é o comunicador. Aí você tem que ter o jogo de cintura, né? E você sabe que para quem está começando, existe locutor e existe comunicador. Exatamente.
o comunicador ele navega na tempestade, no improviso, ele vai. É. O locutor ele gosta de aproveitar as águas mais calmas, né? Mais tranquilas. Tal. E vai Então, naquele nós negócio que estamos. está escrito, né? Exatamente. Quanto está escrito. Exatamente. Vai seguindo no pé da letra, né? É. O comunicador ele vai criando e vai mexendo com o imaginário. Então, João, aí eu estou vivendo essa experiência. Para mim, é muito interessante estar aqui em Natal, porque aqui também, eu tenho alguns amigos aqui também do rádio, né? E quando a gente começou, essas pessoas também começaram juntas, né? Então a gente tem algumas referências aqui, algumas pessoas que a gente pode ligar, e aí, como é que tá? Tudo bem? Beleza? Tal. E eu tive também um irmão que passou por aqui. Então, quando eu chego, o pessoal diz, rapaz, tu é irmão do Carlão. Como é que ele está? Ele está lá no Siridó, disse que cansou da capital e foi para lá, está lá no sítio, tal, tá pela cidade e tal. E aí a gente está aqui vivendo a experiência que para mim é muito gratificante e hoje sou muito grato, principalmente, às pessoas que me deram oportunidade. Beleza, Cláudio. O tempo realmente é curto, né? Eu agradeço muito a sua participação, a oportunidade de conversar com você, né? E eu gostaria que você levasse um abraço ao povo, aos amigos da Rádio Rural, que há 37 anos atrás eu tive o prazer de começar como Foi mesmo? radialista na escola do rádio, né? Eita, é isso A aí. rádio que na época era dirigida pelo padre Sabino Gentili, né? Aham. E foi lá que eu comecei, fiz esporte também. Eu Foi comecei mesmo? fazendo programa musical, mas É. minha praia era o esporte, né? Aham. Mas eu queria entrar, então a única brecha que tinha era fazer programa musical. Mas aí lá dentro eu fui para a equipe de esportes e tenho uma lembrança muito boa e um carinho muito grande pela Rural de Natal e hoje a FM 91. Então, eu quero que você leve um abraço a todos lá aí da É. 91. Evidentemente que eu acho que da minha época não tem mais ninguém, só Duarte Júnior, Uhum. né? Isso. Mas a todos vocês, eu quero que você leve um abraço a todos lá da Rádio 91. Tá bom, meu amigo? Ok, João, eu agradeço o convite por poder estar aqui com você, contando um pouco aqui da minha história, né, como profissional do rádio. Né? Eu acho que isso é muito importante, esse espaço que você nos dá, principalmente aí para o radialista, né? O radialista é aquela figura invisível, é um pouco de Lombardi, né? A gente só ouve a voz, né? Exatamente. Mas hoje algumas rádios já estão interagindo aí também com vídeo, né? Áudio e vídeo e tal. Isso é até interessante. Pois é. Então é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer ao convite. Muito obrigado, João. E um abraço a todos os seus telespectadores. Ok, um abraço, Cláudio. Muito bem, aqui nós tivemos aí essa entrevista, né, a reprise da entrevista com o nosso Cláudio Sandagi, da Rádio 91 FM, né? E ele falou muita coisa aí da sua vida no rádio, quando começou, né? E você ficou sabendo de tudo. Muita gente acompanhou na primeira entrevista, né? E tem agora a oportunidade de rever a entrevista do nosso querido Cláudio Sandagi, tá certo? Bom, minha gente, é final do primeiro bloco. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais aqui no nosso Giro Geral, no nosso segundo bloco. Volto já, é rapidinho.